Tá começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. Eu tô feliz, e você? Você tá feliz? Hoje eu tô especialmente feliz porque eu trouxe aqui, de novo, para gravar com a gente, uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto do jeito que fala, que eu gosto do conteúdo e que para mim é uma referência. Senhoras e senhores, estou aqui hoje com Duda Herter. Duda, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por estar aqui. Queria que você se apresentasse um pouco para quem está ouvindo a gente, né? E sobre o que a gente vai falar hoje, Duda. Perfeito. Primeiro, eu que agradeço, né? Assim como é recíproco, eu acho, essa admiração. Você sabe disso, então eu também estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Sou a Duda Herter, muito prazer. Eu sou especialista em gestão de processos e projetos e trabalho no mercado digital há 8 anos, ajudando empresas a terem mais eficiência e conectando a estratégia com resultados. Meu amigo, comandante, você não sabe, mas a Duda Herter já trabalhou com os maiores nomes do mercado digital. Desde Ney Patel, né? Até, não sei se pode falar o nome dos seus clientes aqui. Pode. Ney Patel, Pedro Sobral, Priscila Asilo, Rejane Toigo, Vini Possebon e vários outros grandes nomes do digital. Ela manja muito de projetos, processos, mas ela manja muito também do mercado digital e ela vai revelar alguns segredos aqui. Deixa eu explicar porque que eu te trouxe aqui, Duda. Explica, me conta. Antes de mais nada, a gente fez uma pesquisa. A gente teve 9.500 e poucos respondentes da pesquisa, tá? E nessa pesquisa que a gente fez, a gente perguntou quais eram os maiores problemas que o empresário tinha. E aparecia disparadamente, assim, empatados, em torno de 40%, tá? Aparecia empatado. Ou era engajamento de equipe, só que assim... Põe que engajamento de equipe é um guarda-chuva grande, tá? Eu vou ter engajamento de equipe, contratação, retenção de talentos. Ele é um guarda-chuva grande. Ou era processos. Mas também entenda que processos também é um guarda-chuva grande. Como fazer processo, como fazer as pessoas seguir processos, como ter processos padronizados, também é um guarda-chuva grande. Só depois aparecia vendas e fluxo de caixa. Mas assim, bem abaixo. Tipo, gestão de pessoas estava sempre ali. Eles estavam sempre brigando em primeiro, conforme... ia aumentando o número de pessoas respondendo às pesquisas e iam alternando de lugar. Então, vamos dizer que, tecnicamente, eles estavam empatados. Gestão de pessoas e padronização de processos. E lá embaixo vinha fluxo de caixa e vendas, né? E aí eu tendo a acreditar que quem respondia fluxo de caixa e vendas é porque tinha problema ou de gestão de pessoas ou de padronização de processos. Mas isso é assunto por outra hora, né? Isso aqui é uma dedução minha, não tenho correlação para falar, muito sentido, mas faz muito sentido, porque eu né? sempre defendo que o processo ele sustenta o resultado. Então, se a gente está com um problema de resultado, o problema está no processo. Ou nas pessoas. Ou nas pessoas. Ou nas pessoas. Exato. Então, eu também acho isso. É a mesma coisa, né? Então, se eu tenho um problema de vendas, pode ser um problema de processo ou de pessoas. Se eu tenho um problema de fluxo de caixa, pode ser um problema de vendas. Por isso que eu tô com problema de fluxo de caixa. Mas se é um problema de vendas, tô falando de pessoas e processos. E no final do dia... É o que é a chave, né? É sobre isso. Duda, então... Conta aí, você trabalha hoje fazendo gestão de projeto, já ajudou a organizar algumas empresas grandes. A gente está falando de pessoas que faturam mais de 100 milhões de reais no mundo digital. Enfim, todos os números de faturamento. E quando você vai trabalhar um projeto, o que você encontra assim? Que você fala, cara, isso aqui é padrão. É chegar lá, eu sei que tem esse problema. Acho que a comunicação é uma das coisas, porque a comunicação, ela é o que conecta ali a pessoa e o processo. Então, muitas vezes a questão está na comunicação, até porque cada pessoa entende de um jeito. Então, por padrão, seja um projeto da consultoria ou dentro de uma empresa, eu acho que uma grande questão está na comunicação. E até um ponto, o PMI, não sei se você conhece, o Project Management Institute. Para quem não conhece, é um instituto de gerenciamento de projetos que existe no mundo inteiro. E ele fez uma pesquisa, todo ano ele traz um reporte assim, do ano, né? E como vai ser, previsões, etc. E ele comentou que 80% do tempo fazendo gestão é aplicado à comunicação. Então, uma das grandes questões assim que conecta pessoas e processos é a comunicação e muitas vezes onde acaba se perdendo algumas coisas. Eu gravei hoje, eu não sei se você sabe, mas eu estou gravando conteúdo numa banheira de gelo, né? Eu estou acompanhando. Você está acompanhando. E o conteúdo que eu gravei hoje era justamente sobre isso. Eu uni 2 temas no mesmo conteúdo. Então, primeiro que recentemente saiu uma reportagem falando que 29% dos brasileiros são analfabetos funcionais, não conseguem entender o contexto de uma frase. Isso por si só é um problema, porque essas pessoas estão trabalhando nas nossas empresas. Sim. E aí eu trouxe isso a ruído.
Então, o que eu aprendi e o que eu tenho procurado melhorar no meu negócio, tá? Melhorar, porque é uma arte difícil, sabe? É uma arte de mestre, não é uma arte de discípulo, né? E por enquanto eu sou discípulo, não sou mestre nessa arte. Eu aprendi o seguinte, quando a gente fala de comunicação, existe um negócio chamado ruído. Quando a gente vai pensar de usabilidades, UX, que é User Interface ou User Experience, que a gente tá falando da experiência do cara dentro de um site, um dos conceitos de CRO, que é Conversion Rate Optimization, tô falando palavras difíceis aqui, mas eu vou traduzir para quem tá ouvindo, toda vez que você tem um site ou uma landing page, você utiliza ela para atrair cliente, você tem que procurar otimizar a conversão daquela página. Tem que estar na tua agenda, tua página tem que converter bem e pronto. Para converter bem, você tem uma série de elementos, mas tem algumas coisas que fazem a página converter mal. E aí o que eu aprendi é o seguinte, o que faz a página converter mal sempre vai ser ruído. Eu aprendi que para CRO tem 3 tipos de ruído. Mas eu entendi que tem ruídos na nossa comunicação e tem mais ruídos do que para landing page. Quais são os ruídos que eu aprendi, tá? Com o André, inclusive, aprendi isso com o André da Looptimize. Tem ruído de cognitivo. O que é um ruído cognitivo? A pessoa leu e não entendeu. Às vezes você escreve de uma maneira muito abrangente, muito genérica, o cara olha e não consegue saber o que você faz. Inclusive tem um cara nos Estados Unidos que ele fala assim, ó, você tem que abrir teu site pro cara, deixar o cara ler em 3 segundos e fechar o computador. E aí você tem que perguntar, o que essa empresa faz? Se ele não souber, ele é um ruído cognitivo. O cara não entendeu o que é. Tem um outro ruído que é um ruído emocional. O cara lê aquilo e aí aquilo desperta uma emoção nele que ele não consegue clicar no botão ou avançar. Ou porque ele não acredita, ou porque ele tem medo, ou porque ele já foi enganado, ou por alguma coisa, um ruído emocional. Às vezes uma página gera ruído emocional. E às vezes é ruído de usabilidade, né? Então, eu já tive experiências comprando passagem aérea, né? Vou falar até o nome da empresa aqui. Eu já tive muitas experiências ruins comprando passagem aérea da Gol. A usabilidade daquele site é muito ruim. Não tô aqui para falar mal da empresa, não. Né? Mas se eles estiverem ouvindo... uma análise do site. Isso. Realmente... Se eles estiverem ouvindo, arruma esse site. Porque a pior coisa que tem é a gente quer comprar uma passagem, a gente quer comprar rápido. E aí ele fica carregando e não carrega, e volta. E não carrega e volta, aí você começa tudo de novo, e aí começa tudo de novo. Aí você sai do celular, vai pro computador. Cara, é horrível, experiência ruim. Então, de usabilidade. Então, isso a gente tá falando de digital, né? Mas na equipe eu enxergo isso. Olha que louco. A minha enteada, ela começou a trabalhar, ela trabalha para uma desembargadora, ela é estagiária, estuda direito estagiário. Ela disse que a desembargadora fala assim, ela sai e vai na lanchonete. Ela chega e pergunta lá pro pessoal, eu tô indo na lanchonete, alguém quer que eu traga alguma coisa? É lógico que todo mundo fala não, ninguém fala eu quero. Né? E eu falei pra ele, mas por que você fala eu quero? Ela falou, você é louco, vou falar pra desembargadora, não, me traz um choquito, né? Isso é ruído emocional. As pessoas não sabem, não vê, mas existe. A pessoa não tem coragem de virar para desembargador e falar, me traz uma coxinha. Né? Agora, imagina o seguinte, eu como dono de empresa, vou falar alguma coisa pro funcionário meu, ele não entendeu. Ruído cognitivo. Só que ele não tem coragem de falar para mim, ei, eu não entendi nada do que você tá falando. Ruído emocional. Você tá falando isso, eu tô até lembrando, assim, de um ponto. É legal você explicar, mas, por exemplo, ontem eu tava conversando com uma pessoa que trabalha comigo porque a gente precisava criar um documento para compartilhar com pessoas de um projeto de um cliente que a gente tá atendendo. E aí, nesse documento, quando a pessoa me entregou, eu gosto de usar o termo feedback master chef dentro do planning que a gente traz. Acho que eu já falei dele pra você, não sei se eu lembro. Não lembro, mas enfim. Não lembro. Chama feedback master chef. Você já assistiu o programa do Masterchef? Sim. O que acontece? Normalmente os participantes, eles vão lá, cozinham um prato, enfim, eles entregam e o chefe avalia na hora. Então, quando a pessoa faz uma entrega no planning, a gente tenta ter, né, assim, todos os dias, sempre que possível, analisar na hora. Por quê? O feedback master chef, a gente recebe uma entrega e na hora a gente avalia pra pessoa, olha, faltou sal, faltou tempero, aqui tá assim, aqui podia ser assim. Então, a gente vai desenvolvendo e vai conversando, até pra pessoa entendendo, talvez nesses pontos que você falou, nossa, compreendi. E aí, nessa conversa com ela ontem, eu falei assim, vou até falar o nome dela, não tem problema. Falei, Dani, você parou pra pensar em 3 coisas principais na hora de criar essa página? Primeira coisa foi que eu perguntei pra ela, que são as 3 regrinhas, assim, que eu acho que são básicas pra quando a gente vai criar algo. A primeira é, qual é o objetivo disso aqui existir? Pra que eu tô fazendo? Porque se eu não sei o objetivo daquilo que eu tô construindo, como é que eu vou criar alguma coisa? Então, qual que é o objetivo principal dessa página que a gente tá fazendo? O objetivo é isso, a gente vai compartilhar pra fazer, né, pra gerar ali, para as pessoas entrarem e terem clareza. Ok, eu entendi o objetivo. Depois de entender o objetivo, eu preciso pensar quem vai receber isso. E não é só assim, o Marcelo.
Ai, a Gabi, a fulana. Não, não é. É pensar em alguns outros fatores, no sentido, se eu mandar pra você uma página no Notion, eu sei que você não é super fã ali de, né, ou não tem uma certa facilidade. Eu não sou o cara mais tech savvy. Aí, poxa, eu vou mandar uma página no Notion, eu vou criar talvez numa planilha, porque você vai ser mais fácil pra você entender a planilha do que acessar um negócio e clicar e talvez se perder. Então, pensar em quem vai receber não é só ter a pessoa, não é só ter o objetivo, mas na compreensão que aquela pessoa vai ter, na maturidade digital, talvez, que ela vai ter, ou em como ela vai receber aquilo. Então, tem alguns aspectos pra gente olhar, né? Quem vai receber isso aqui? Como é que a pessoa vai receber? E aí, a gente entra num terceiro ponto que eu falei pra ela, que é a parte da experiência. O que eu quero gerar na pessoa quando ela receber isso. Eu quero gerar clareza, eu quero que ela fique, nossa, poxa, olha a personalização disso, caramba, olha o cuidado, olha o detalhe. Qual é a experiência que a gente quer gerar quando a pessoa receber aquilo que a gente tá enviando pra ela? Isso seja uma pauta de reunião, seja um documento, seja uma página no site, igual você compartilhou. Então, eu acho que quando tem esses 3 critérios, que é objetivo, entende o objetivo que vai estar sendo feito. Ok, o objetivo é esse, legal. Quem vai receber, os aspectos relacionados a quem vai receber para entender como eu vou criar isso para compreensão da outra pessoa, porque quando a gente está criando algo, não é para nós, é para o outro e como o outro vai receber essa informação. Acho que isso é um fator super importante. E a experiência, que é o que o outro vai sentir ao receber o que eu tô mandando. Faz sentido isso? Aí eu perguntei para ela, a gente foi conversando, ela sim, faz sentido. E aí pegando um gancho, uma coisa que eu gosto de fazer no que você falou, que às vezes a pessoa não vai entender. Como a gente vai saber se ela entendeu ou não? Aí eu vou até contar. Foi em 2019, mais ou menos, eu tinha um cliente. Ele era um cliente lá dos Estados Unidos, enfim. A gente estava num projeto chamado ND Crypto na época e etc. E tirando ali um software do papel. Então, eu estava gerenciando aquele projeto. E aí, a gente entrava, às vezes, na reunião, ele falava coisas e a gente saía daquela, né? Eu passava para ele, ok, então agora a gente vai fazer o cronograma, isso e tal, e alinhava as informações. Terminava a reunião e ele vinha me perguntar uma coisa que a gente tinha acabado de falar. Só que na minha cabeça, eu pensei, bom, eu expliquei, tá claro? Para mim tá claro, então para ele tá claro. Eu falei assim, entendeu? Entendi. Show, fechou. Cada um foi executar. Passava meia hora, ele vinha, mas e X coisa? Eu falei, é tal coisa. Então, a gente ia conversando e eu percebia que ele não entendia. E aí, naquele projeto, eu comecei a desenvolver um hábito que, às vezes, quando eu tô explicando algo pra alguém, no final eu falo assim, agora você me explica o que você entendeu do que eu te disse? E aí, a pessoa vai explicar. Então, é muito legal fazer isso. Não sei se você já testou. É muito interessante, assim, as coisas que vêm, até pra entender a compreensão do outro, porque comunicação por si só é o que o outro entende. Não necessariamente o que eu tô falando. E comunicação nem é só verbal, né? Existem várias formas de comunicar. Então, o que o outro entendeu. E aí, quando eu pergunto pra outra pessoa, me explica o que você entendeu, eu acho que é um pouco mais fácil de diminuir esses ruídos que você citou. Eu penso que no ambiente de uma cultura focada em resultado, a gente sempre tem que entender que tem o transmissor da mensagem, o comunicador, e o receptor da mensagem. Eu acho que é função das duas, mas aí a gente tem que trabalhar isso na cultura. As duas partes envolvidas, uma tem que ter clareza do jeito que tá falando e se certificar que a pessoa que está recebendo está entendendo. E a pessoa que está recebendo, ela precisa se certificar se ela entendeu também. Né? É lógico que a gente entendendo que numa posição de liderança eu posso ter um ruído emocional. Tipo, a pessoa não vai ter coragem de virar pra mim e falar, não entendi nada do que você disse. Porque às vezes a pessoa pode pensar, nossa, ele vai achar que eu sou burro. É um ruído emocional. Então eu não vou falar nada pra não parecer burro. Sim. Mas a pessoa não entendeu. E ela não quer falar, porque ela não quer parecer que é burra. Enfim, dentro da cabeça dela. Então, é treinar as pessoas pra falar. Primeira coisa, eu tenho que ter clareza se você entendeu. Segundo, se você tem dúvidas, tem que esclarecer a dúvida. E aí cria-se uma cultura. Ou até pensando nisso, algo que eu aprendi com o Vini Possebon. Vini Possebon. Ele tem muito... Eu não sei se você já percebeu uma coisa que ele faz, mas se você tá conversando sobre algo com o Vini, ele te escuta e ele fala, legal. Por exemplo, Vini, tô lendo tal livro. Ah, poxa, interessante. Me conta um insight que você teve sobre ele. E aí, você vai fazendo isso. Eu peguei essa mania dele, assim, no sentido de sempre que a pessoa tá me falando, eu falo, poxa, me conta um insight sobre isso. Ou se nós estamos numa conversa, então, me traz um insight que você teve dessa reunião. E aí, a pessoa para e ela muitas vezes não tá esperando aquilo. Então, é legal de ver a reação. Eu percebi em mim e depois nos outros, no sentido de, eita, deixa eu pensar aqui. Aí você pra pensar de fato e comunicar. Então, tem essa troca e até um desenvolvimento ali que acaba acontecendo, cognitivo. Né? Exato. O tá feliz é isso, sabia? Todo mundo pergunta, e aí, tudo bem? As pessoas automaticamente nem pensam. Tudo bem. Tudo bem. A vida pode estar uma pode estar dando tudo errado. Desculpa o palavrão pra quem estiver ouvindo. Pode estar tudo dando errado na vida da pessoa. O que a pessoa responde? Tudo bem, tudo ótimo, e você? Tudo bem, Ela nem pensa. Quando você pergunta, tá feliz? Ela para.
Mas por que você tá me perguntando? Principalmente se a pessoa não te conhece. Por que você tá me perguntando isso? Ou para, eu tô feliz. Aí você para pra analisar, só que envolve tantas camadas, eu tô feliz, né? Sai do genérico do tudo bem, eu acho muito legal. Por isso que eu uso isso. Duda, então vamos lá. Conta um pouco da tua história. Conta. Você começou trabalhando em projetos digitais. Como você evoluiu para entrar no universo de gestão de projeto, né? Quais os projetos que você trabalhou? Você trabalhou em projetos muito legais. E conta pra gente até surgir o teu negócio, que é a Planning School. Como que foi isso? Cara, muito legal. Assim, eu sou suspeita, né? Mas eu acho uma história muito diferente no sentido de... Eu não comecei no digital, mas olha só que curioso. Quando eu era... Aquelas começaram, né? Quando eu era criança, juro que não vai estender, mas quando eu era mais nova, eu queria muito trabalhar com publicidade e propaganda. E eu queria fazer faculdade de publicidade e propaganda. Só que eu vim de uma família muito simples, humilde, assim, com relação financeira. Então, eu não tinha condição de fazer aquela faculdade. Até porque acontecia aula de manhã, tarde e noite. Enfim, e aí eu sempre gostei muito de escrever. Quando eu tinha 13 anos, eu criei o meu primeiro blog. Então, eu criei um blog, eu escrevia e eu falava, nossa, eu quero trabalhar com a internet, eu quero trabalhar... Eu já achava essa internet a coisa mais fantástica do mundo, eu achava aquilo incrível. E aí eu pensava, meu Deus, eu quero trabalhar com isso. Eu assistia novelas, as propagandas e tudo, e tinha aquela cultura da novela, né, de sentar, assistir com pai e mãe. Então, eu fazia isso e eu ficava, quero trabalhar com a internet, eu quero trabalhar com isso. Só que eu comecei fazendo pedagogia, eu fui fazer faculdade de pedagogia, porque eu acreditava que a educação ia transformar o futuro, porque foi o que mudou a minha vida. Então, a educação sempre foi um pilar muito forte pra mim, muito. Eu sempre amei ler, aprender coisas novas. Eu sempre fui uma criança muito curiosa, aquela criança, por quê? Por quê? Por quê? Então, tudo eu queria entender por quê? Por quê? E imaginar as coisas por trás, escrever histórias. Então, eu comecei a escrever no meu blog. E aí, a partir disso, eu fui trabalhando, nossa, fiz um monte de coisa. Já fui babá, já fui diarista, já fui atendente de cafeteria, já fui vendedora de loja, fui animadora de festa infantil, contadora... Nossa, eu fiz, assim, trocentas coisas. E aí, dentro disso, pra fazer uma renda complementar, eu fazia fotos das minhas amigas, então eu tirava fotos. Eu trabalhava na época como social media, mas nem existia esse termo, então na cidade que eu morava, tirava algumas fotos e eu escrevia coisas pro Facebook. E paralelo a isso, eu tinha o meu emprego, eu era CLT, enfim, né, ia trabalhando em várias coisas. Até eu já trabalhei numa empresa que montava computadores, por exemplo. Então eu fiz muitas coisas e eu brinco que quando eu comecei a trabalhar com 16 anos com a carteira assinada, e com 17 anos eu saí da casa dos meus pais. Eu morava no interior do Rio Grande do Sul. E a gente vinha de uma realidade, assim, muito escassa, muito difícil. E eu falava, eu preciso fazer algo pra mudar a realidade da minha família. E se não for eu, quem vai fazer isso por eles ou pelo meu futuro? E eu cresci na periferia, assim. Eu via pessoas levando tiro ou brigas de gangues e questões assim. Só que eu tive a sorte de ter uma irmã que me ensinou a ler quando eu era criança. E a minha irmã gostava muito de livros. E ela trabalhava numa livraria. Então eu lia muito e eu gostava muito. E eu ficava, uou! Tipo, toda vez que eu li um livro, era, meu Deus, eu descobri uma nova parte do mundo. Então, acho que a educação entrou muito naquele lugar. Então, ok, eu fui para aquilo e estava tentando me encontrar, saí de casa aos 17 anos para buscar um futuro melhor para minha família, para os meus pais, para mim, enfim, né, para toda a realidade das pessoas que eu amo. E aí, dentro disso, eu decidi fazer teologia aos 19 anos de idade. E eu fui fazer um seminário, fazer uma faculdade de teologia. E por que teologia, né? Eu fui ser teóloga, para quem não sabe, teologia basicamente é você estudar a Bíblia, o estudo ali por trás da Bíblia, das Escrituras, enfim. Porque, primeiro, eu queria entender o propósito da vida. E eu vim de uma família cristã, eu sou cristã. Então eu falei, poxa, se a força mais poderosa que existe no mundo, na minha percepção, é Deus, e é isso que existe, então, primeiro eu quero entender Deus e o que as pessoas buscam nele. Porque se eu conseguir entender melhor a Deus, eu vou entender o meu propósito de vida. Esse era o pensamento que eu tinha. E aí eu sempre gostei muito desde nova. Fui trabalhando em N coisas. Aí lembra que eu comentei com você que eu fiz de tudo e fui garçonete? Quando eu fui garçonete, eu tinha 18 anos e eu trabalhava num bar de rock chamado Siri Cascudo, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E aí eu trabalhava nesse lugar e sempre, assim, tinham pessoas que iam nesse bar e elas gostavam de ser atendidas por mim. Inclusive, eu falo que quando eu trabalhei como garçonete foi o lugar que eu aprendi a ouvir e a servir. Então eu entendo que tudo que a gente faz ao longo da vida, de alguma forma, molda quem a gente é no hoje. Então, todas as experiências que eu tive, pra mim, o trabalhar sempre foi meu. Eu tô recebendo dinheiro pra aprender. Eu achava incrível trabalhar, até CLT, assim mesmo. Só que aí tinha uma questão, eu trocava muito, porque eu entrava no lugar e eu falava, eu vou ser a melhor funcionária que tem aqui. Então, eu chegava ali meio que, ok, daqui não dá pra passar, então eu vou pra outra empresa. Eu vou pro próximo. E uma curiosidade, eu tenho uma carteira e meia de trabalho assinado, porque eu ficava, e aí eu tinha aquela inquietação, aquela coisa assim de,
meu, fazer algo diferente. E quando eu fui pra teologia, ali do 19, então eu trabalhei como garçonete dos 18 anos, em Passo Fundo. E aí, naquele momento, tinha um casal que sempre ia lá, o Patrick e a Vanessa. E o Patrick, ele chegou pra mim e falou, olha, eu me formei em administração, eu tenho grana pra caramba, quero abrir um bistrô, eu não tenho a menor ideia de como fazer, eu quero que você seja gerente. E eu fiquei, tá bom, vou ser gerente de um bistrô. Ok. E aí, naquela época, eu trabalhava de dia numa loja de skate. E aí, à noite, eu era... no bistrô. eu ia... Gerente do bistrô. Eu era, só que aí ele me falou, quanto que você ganha hoje pra trabalhar, tipo, na loja? E aí, ele cobriu aquele valor pra eu ficar full time só com ele no bistrô. E aí, eu saí em outros bistrôs e restaurantes pra entender como é que as pessoas faziam aquilo. Só que na época não se falava muito de benchmarking ou coisas assim. Então, eu lembro que eu ia com uma pastinha, os caderninhos, e eu ficava assistindo os movimentos, entendendo. Eu ia fazer perguntas para as pessoas. Posso te perguntar como que funciona aqui? Então, eu meio que ia fazendo um benchmark e eu fui ficando lá. Isso era no Rio Grande do Sul. E aí, eu decidi fazer teologia e vim morar numa colônia alemã no interior do Paraná. Fica 1h30 de Curitiba, em Vitimarsum. E eu fui estudar teologia. E depois, quando eu estudei, tem um estágio na faculdade, né? Então, eu fui fazer um estágio no departamento social de uma das maiores igrejas de Curitiba, que tinha uns 10 mil membros e tinham 40 projetos sociais. E aí, dentro desses projetos, cada projeto tinha o seu líder. Então, tinha o líder e tinha os voluntários. A gente tinha entradas e saídas. Eu precisava criar os cronogramas de evento, precisava alocar os recursos, entender. Então, vai ter um retiro. Era um projeto com começo, meio e fim. E aí, eu passava por todas as etapas, desde a iniciação, do planejamento, da execução, acompanhava tudo, organizava, fazia planilha, prazo, responsável, atividade. Então, eu fazia tudo isso, mas eu não sabia que aquilo era gerenciar projeto. Você não tinha nenhuma formação, nada de gerenciamento de projeto. Mas você já fazia visual, já colocava na parede? Já. Eu fazia visual... Empírico? Muito. Foi algo assim... Eu sempre gostei muito de organizar as coisas. Eu sou uma pessoa visual e eu gosto... O que eu mais gosto, assim, é pegar uma visão, e aí eu falo que eu pego uma visão e transformo numa realidade estruturada. Isso, pra mim, tá totalmente conectado, inclusive com o que eu acredito sobre Deus, assim, visão e criarmos soluções pra melhorar o mundo. Então, eu sempre, de alguma forma, eu escutava uma pessoa, só que eu sempre tinha aquilo assim, poxa, eu quero ser a melhor funcionária daqui, ou eu quero ser, tipo, a melhor profissional, eu quero entregar valor, eu quero crescer. Por quê? Porque eu queria mudar a minha realidade financeira, e eu entendia, né, vem muito lá de antigamente, se você crescer dentro de uma empresa, você vai ganhar cada vez mais. Então, eu tinha muito aquela mentalidade, até porque na minha família não tinha alguém que me inspirasse a empreender ou algo assim, não era uma realidade muito ali do dia a dia. E aí, eu fui trabalhar com os projetos na igreja. Então, lá eu comecei, não tinha a menor ideia do que era aquilo, só que eu tinha um sonho de viajar o mundo. Então, assim, quando eu tinha ali 17 para 18, eu enfiei na minha cabeça que eu achava que, assim, R$1 milhão era muita grana por causa do show do milhão. Lembra que tinha o show do milhão? Lembro. E aí eu pensava, meu Deus, se eu tiver R$1 milhão, eu vou estar muito rica. Eu vou estar, tipo, nossa. E aí eu coloquei que até os 30 anos de idade eu queria ter R$1 milhão investido para eu poder viver da renda que aquilo ia trazer. E aí eu comecei a guardar R$20 por mês, que era o que eu conseguia naquela época com o salário de estagiária. E aí depois disso eu falei, poxa, para realizar coisas que eu quero realizar, se eu ficar fazendo o que eu tô fazendo, eu não vou conseguir. Então, eu vou buscar formas de trazer uma renda extra. E eu comecei a fazer freelas para agências. Por quê? Porque eu era muito boa em escrever. Então, eu fazia freela de redação, de revisora, social media. Assim, era o Severino. Que a agência precisasse, eu fazia e tava lá. E isso trabalhando remoto. Olha que curioso. Isso em 2016 ali, mais ou menos, eu trabalhava remoto. E aí, fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, na igreja. E eu fazia freelas, e um desses freelas que eu fiz foi para New Patel Brasil. Em 2017, eles precisavam de uma pessoa, olha que curioso, para colocar, um dos clientes que eles atendiam na época era o BTG, e eles precisavam de uma pessoa para colocar, sabe o blog post que a gente vê num site, assim, você entra no blog, tem as imagens que são as quebras que acontecem no meio do texto. Uma pessoa para selecionar imagens que fossem relacionadas ao conteúdo. E olha só, eu queria ter R$1 milhão investidos, eu precisava ler o conteúdo do BTG para entender as imagens que iam se conectar e conseguir escolher as imagens e selecionar para aquilo. Na época, o Neil Patel, ele estava abrindo uma agência no Brasil, era bem no começo, assim, então tinham 4 sócios, Mairink, Saulo, Caio, etc.
Porque eles foram lá no Platinum na época. Legal, legal. E aí eles estavam lá e estavam abrindo a agência e eu fui lá. Falei, ok, estou trabalhando. Tinha aquele freela, tinha uma outra de redação. E na época eu trabalhava na área de atendimento do Ebanks. Você conhece o Ebanks? Banks é um meio de pagamento, É um meio né? de pagamento. É um unicórnio que tem hoje em Curitiba e, assim, é incrível a história, enfim. E aí eu trabalhava lá na parte de atendimento porque eu queria trabalhar com marketing lá dentro. Mas eu não tinha as capacitações e as habilidades. Então eu falei, poxa, é mais fácil eu entrar na parte de atendimento, eu vou me desenvolvendo e cresço aqui dentro. É mais fácil do que eu entrar direto em marketing. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a ajudar um Mairink, assim, planilhas, organização. Então, organizava, criava um negócio, montava um modelo de e-mail. E aí, eu sempre tive muito isso, eu acho que por gostar muito de coisas visuais também, é a questão de UX. E aí, na época, eu já tinha feito um curso de UX também. Então, era todo, nossa, qual que vai ser a experiência de quem vai receber? E eu pensava muito nisso. E aí, eu fui ajudando tudo que vinha assim. Precisa que responda os comentários do blog do Nil. Vou responder. Precisa que faça a otimização do YouTube para os vídeos do Nil. Vou fazer. Precisa que faça... Vou fazer. E aí, o que aconteceu? Eles pegaram clientes para traduzir conteúdos. Então, um cliente dos Estados Unidos para traduzir para cá. E começaram a tradução do blog do Nil. Além do blog, teve a tradução do Albert Suggest, que é a ferramenta do Nil Patel para pesquisa de palavras-chave, etc. E aí, eu gerenciei essas traduções. Então, ok, quando que a gente precisa? Comecei a organizar os fluxos, aí eu fazia processo, eu desenhava as coisas, eu criava pop. Desde a época da igreja, lembra que eu comentei com você? Sim. Que tinha os retiros? Eu criava os guias de evento. Então, eu criava o guia de retiro. Aí, os departamentos começavam a modelar aquilo que eu estava construindo. Então, tinha lá desde, abria uma pasta aqui, tudo detalhado. Então, eu criava os pops das áreas. E, na época, a gente começou a implementar o Todoist, que era uma ferramenta, assim, para gestão e tudo. E eu era a pessoa que mais gostava daquilo. E aí, eu ficava sempre muito perto, assim. Tinha um gerente lá da igreja, eu ficava colada nele. Uma pessoa incrível, surreal, chama Ricardo Drigo. E ele que fez com que eu me apaixonasse por gestão. E eu fiquei, meu Deus, eu quero aprender isso, eu vou melhorar. Então, eu sempre ia pesquisando muito e virava, às vezes, noite, fuçando coisas no Todoist pra poder ensinar os meus colegas a usarem. Então, eu fui muito assim, sempre aprender e vou compartilhar com as pessoas. Aprender e compartilhar como eu posso servir, como eu posso agregar. E aí, a partir disso, as pessoas começavam sempre a vir. Vou falar com a Duda. Duda, eu preciso fazer tal coisa na ferramenta, como é que eu faço? Duda, eu preciso... Então, as pessoas começaram a desenvolver o hábito de vir tirar dúvidas comigo. Mas eu não tinha um papel de liderança ou algo nesse sentido. Eu tinha uma postura de servir. Acho que isso é o principal. E aí, dentro disso, eu fui criando todas essas questões, fazendo esses freelas, estava tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí, eu lembro como se fosse hoje, no meio da tarde, o Mairink me ligou. Que ele era, na época, o CEO da Nil Patel Brasil. Inclusive, ele até hoje, amo ele, maravilhoso. Foi um grande líder que eu tive, surreal, muito, assim. E aí, ele me ligou na época e falou, Duda, a gente quer que você fique full time aqui, porque vão entrar novos projetos de tradução e etc. E a gente quer que você esteja com a gente. Quanto que você ganha hoje no Ebanks pra trabalhar? Aí eu falei, eu ganho X. Na época era tipo uns 2.500, assim, em 2017. Aí ele falou, eu te pago o dobro pra você trabalhar full time remoto pra agência. Aí pensa, na época eu tinha 23 anos, não, 24 ou 25, na verdade. E aí eu falei, meu Deus, eu vou dobrar o meu salário, vou trabalhar remoto e ainda com marketing. Pra mim era, uau, a realização do meu sonho. E com um dos maiores nomes do marketing do mundo, exato, né? Principalmente quando a gente tá falando de SEO. Muito. O Nil Patel é uma referência mundial. Hoje, assim, pensando na parte, eu acho que, do marketing digital contemporâneo, ele é uma das grandes influências que ditam a regra do jogo, né? Então, ele é um cara sinistro, assim, o que ele faz. E ele me ensinou muito sobre confiança e sobre delegar. E aí, eu saí, então, né, do trabalho que eu tava, vivi essa trajetória toda, e fui trabalhar remoto pela primeira vez. Eis que, em 2017, a gente foi no Fire Festival. O Nil foi palestrar, eu não sei se você tava lá nesse Não, eu nunca fui evento, no Fire, não? Você acredita? Eu nunca fui no Fire. E aí, em 2017, sempre uma data difícil, né? Minas é longe. E aí eu fui para aquele evento, era o primeiro ano que eu tava lá, enfim. E nesse evento eu estava com o Mairink, o pessoal ali da Nil Patel Brasil. E ele foi me apresentar para algumas outras pessoas que estavam chegando. E eu lembro até hoje, a gente no corredor do Fire, ele falou, essa aqui é a nossa gerente de projetos. E aí eu, oi, tudo bem? E eu fiquei, cara, o que faz? Eu juro, eu peguei o meu celular e coloquei, o que faz um gerente de projetos no Google? Porque eu não tinha a menor ideia do que fazia aquilo. Só que quando eu descobri a gestão de projetos, eu falei, meu Deus, sabe quando a prática encontra a teoria e daí você
parece que um mundo Já faço abre, isso. assim. Eu falei, meu Deus, tem nome pro que eu faço. E aí eu comecei a identificar aquelas coisas e eu comecei a estudar e a olhar, fui fazer uma pós-graduação na área e tudo. E aí era incrível. Então eu comecei a descobrir o mundo da gestão de projetos, comecei a participar de eventos do PMI, me afiliei ao PMI, comecei a estudar e mergulhar naquele mundo. E como eu precisava consumir todo o conteúdo do Neil, porque na época eu cuidava das traduções pro site, pro blog dele, eu lia muito sobre marketing e sobre tudo que o Neil ensina. Então eu tava consumindo conteúdo diário sobre aquilo e eu percebia, poxa, o que estão falando lá na pós é muito difícil para eu conectar com isso. Como é que eu transformo uma realidade da gestão de projetos que por si só às vezes é muito mais engessada? O PMI é engessado, né? É uma linguagem, enfim, é de uma outra época, né? O mundo mudou bastante, mudou. né? Eles estão se adaptando bastante, assim, trazendo mais essa questão do ágil. Temos muitas adaptações, mas ainda assim, foi fundado em 69. Eu tenho um primo que ele era gestor de projeto, enfim, super graduado lá com PMI BOK e tudo mais, mas ficou para trás o que ele faz, sabe? Então, e aí eu comecei a perceber, assim, essa dificuldade, essa questão no sentido, poxa, como é que eu conecto o que eu tô fazendo aqui nessa pós? Aí, vários professores, a maioria muito mais velhos e trazendo, assim, exemplos de coisas de empresa muito mais engessada, multinacional, ou uma questão, assim, de projetos muito diferentes do que o digital necessariamente precisava. Isso eu tô falando 2017 para 2018, Não né? Não, em 2017 já se falava de gestão ágil já, né? Já falava de gestão ágil. Aí eu comecei a olhar para Scrum, por exemplo, fui estudar Scrum, Kanban, toda essa sopa de letrinha, né? É bastante coisa. E aí eu fui olhando para gestão de projetos, juntando tudo isso e meio que trazendo para a realidade dos projetos que eu atuava, coisas que eu poderia aplicar. E aí configurando ferramentas, testando coisas, criando processos, porque acho que desde aquele tempo eu entendi que não tem como olhar para projetos sem processo, porque eles estão muito de mãos dadas. Então, processos, projetos e pessoas estão de mãos dadas, mas para processos e pessoas, muita gente olha, projeto não. E aí eu comecei a identificar que, poxa, a gestão de projetos, ela é um link perdido dentro das organizações. Não se fala sobre a gestão de projetos. Sabe que o que eu tenho visto bastante no digital, tá? O que eu tenho visto bastante no digital é uma linguagem comum no digital, quando você, principalmente para agência, ter o gestor de projeto de cada projeto. É uma linguagem comum no digital. Nas startups também eu vejo uma linguagem comum. Nas empresas mais tradicionais, varejo, na indústria, dependendo do tipo de indústria, se for uma indústria mais tecnológica, mas nas indústrias de base, não é comum. Não. Então, é uma indústria de IoT, internet das coisas, legal. Vai ter um gestor de projeto ali, né? Mas no varejo, dificilmente você tem um gestor de projeto, né? Empresas de serviços, dependendo do serviço, você tem um gestor de projeto, dependendo do serviço, você não tem um gestor de projeto. E empresas do digital, inclusive, eu diria que a agência tem essa cultura de GP, porque vem desde sempre, mas a agência tem um pouco mais e algumas outras empresas ainda não tem tanto. Então, percebendo isso, o que aconteceu lá em 2018 e tudo? Eu tava trabalhando com projetos, eu continuei trabalhando, atendi outras empresas. Então, eu fiquei, olha que curioso, de 2017 até janeiro do ano passado, atendendo a NPBR. Então, foram quase 7 anos. E aí, dentro desse período, eu atendia outros clientes também. E eu fui atendendo clientes e atendi o Lucas da Copify. Acho que você já fez um podcast com ele também, já né? fiz podcast com ele e a gente contratou ele no nosso projeto. A gente tá fazendo uma mentoria com ele para tráfego orgânico. Que legal! E aí, na época, eu ajudava ele antes da Copify, ainda bem no comecinho da Copify também. Depois, eu comecei a atender a Moving Girls. Não sei se você conhece, da Camila Vidal. Não conheço. É uma escola de empreendedorismo feminino. Ela é focada em mulheres, em empreendedorismo feminino. Chama Moving Girls. E é incrível. Eu fiquei uns 2 anos lá como gerente de projetos e tudo. Só que nesse meio tempo, aí a gente já avançamos alguns anos e a gente chega em 2020. Em 2019, vou falar de 2019 antes de 2020. Em 2019, o que começou a acontecer? As pessoas, donos e donas de empresa, eles vinham falar comigo para me contratar para gerenciar projetos. E nessa época, eu era nômade digital. Então, eu brinco que eu sou uma ex-nômade digital. Porque eu achava incrível que eu trabalhava remoto. Então, desde
2017 o trabalho remoto. E aí eu e meu marido, a gente casou e foi viajar o mundo. Os dois trabalhavam remoto e a gente viajava o mundo trabalhando. E aí eu achava aquilo surreal. Pensa, 23, 24 anos, era, meu Deus, nômade digital. E ninguém entendia o que eu fazia, eu achava aquilo incrível. E minha mãe, nossa, Duda, né? Até hoje, ela não entende muito bem. Mas eu tava naquela época, ia vivendo tudo aquilo, então eu estava trabalhando naquele formato. E eu compartilhava no Instagram coisas que eu fazia sobre o meu trabalho. E eu tinha um blog onde eu escrevia sobre o meu trabalho. E as pessoas começaram a me perguntar, poxa, mostra mais o que você faz, como é o seu dia a dia. Aí gerentes de projetos ou pessoas que atuavam na época que me encontravam, você tem mentoria? Você tem algum curso? Tem algum treinamento? E eu não tinha nada. E as empresas vinham me contratar e eu falava, poxa, eu não tenho agenda. Chegou um momento que eu tava com 4 clientes, eu contratei assistente. Fui, assim, foi acontecendo empiricamente, eu diria. E aí eu fui, poxa, não tenho tempo. Mas você indica alguém? Você tem algum aluno? Você tem algum curso? Então aqui eu acho que entra a primeira coisa. Como que o Planning School nasceu? Ouvindo desejos e necessidades de pessoas. E aí eu fiquei uns 9 meses maturando, assim, de 2019 para 2020. O que eu queria fazer? E aí eu entendi, naquela época, eu falei, eu quero criar algo para democratizar o acesso à educação, porque a educação sempre foi um pilar, lembra que eu falei lá atrás? Para tangibilizar isso no digital. Porque eu rodei, assim, eu pesquisei em tudo da internet. Não tinha algo específico de gestão de projetos pro mercado digital. Não existia. Tem bastante coisa, mas não especificamente, não nichado, talvez. Não era nichado. Então, não tinha alguém que falar, né? Eu acompanhava muito o trabalho do Mário Trentin, por exemplo, que é um dos grandes especialistas em gestão de projetos que temos no Brasil. Mas eu não consegui encaixar aquilo para a realidade do digital, principalmente porque na época veio muito forte a cultura do Érico e tudo de lançamento. E aí eu comecei a criar dentro de agências e empresas os guias de lançamento, os processos de lançamento. Como é que a gente vai fazer lançamento? Então, eu desenhava o processo e eu ia treinando as pessoas. Só que, como é que eu gerencio um projeto de lançamento? Porque se eu pegar coisas do PMI ou se eu tentar trazer Scrum ou sei lá o quê, talvez não funcione. Então, eu pensava assim, poxa, eu preciso criar um plano de projeto para essa empresa que eu tô atendendo. E aí, dentro disso, eu, por ser uma pessoa que organiza os processos e tudo, eu sempre ia desenhando os meus processos e criando modelos. Porque como eu tinha mais de um cliente, eu sempre tive a mentalidade, se eu vou criar um documento, esse documento é um modelo, eu não vou criar ele só por criar. Então, eu vou fazer o melhor documento que eu puder agora. Que eu consiga adaptar para outros clientes que sejam do digital. Adaptar. E aí, ele vai mudando com o tempo, eu vou adaptando de acordo com as necessidades, mas esse aqui é o meu modelo. Então, eu tinha um Trello na época, e aí eu tinha todos os meus modelos dentro daquele Trello. E aí, eu ia fazendo isso, ia compartilhando, nananã. E eu queria criar algo, então, para isso, só que eu não tinha um nome. E aí, eu fiquei procrastinando uns 9 meses. Aí, no começo, o planning chamava No Name. Era um Instagram que tava lá, No Name. Sem nome. Tipo, sem nome, assim, sem nome, não tinha nome. E aí, eu comecei a criar alguns conteúdos lá. Então, e eu sempre fui uma pessoa muito do bastidor, de estar atrás das coisas e tudo. Então, no começo eu tinha vergonha de aparecer. E aí eu não mostrava minha cara no No Name. Era só, tipo, conteúdos que ensinavam. No Name, no Face. Não tinha nada. E aí, teve uma conversa que eu tava tendo com o meu marido e eu falei, ele falou, o ano tá terminando, tipo, até quando você vai ficar procrastinando? Aquelas conversas de resolução de final do ano. E aí eu falei, não, quer saber? No dia 1º de janeiro de 2020 eu vou colocar essa ideia no mundo, eu não sei como vai ser. E a gente tava numa conversa e, eventualmente, pra praticar o inglês, eu e ele, a gente conversa entre nós em inglês. E aí, quando a gente tava conversando, eu fui falar pra ele que o planejamento era legal, mas eu falei, but planning is cool. Eu lembro que eu bati, assim, que a gente tava falando, mas ele tava tentando trazer, assim, você precisa tornar o planejamento algo sexy, atraente, porque talvez falar de planejamento não vai ser legal, não. Eu tava, but planning is cool, é legal. Ele, nossa, planning is cool, escola de planejamento. Ficou um bom trocadilho, né? Aí eu falei, não planning, escola. Pra quem fala inglês, ou pra quem não entende inglês, né? Planning é planejar, school planejar é legal. Mas quando a gente junta tudo, fica escola de planejamento. Na planning school. Sai school, né? De escola. Sai de school, de escola. Exato. E aí ficou o trocadilho. Planning e aí ficou school. Esse trocadilho. Eu falei, nossa, perfeito esse nome, tá vendo? Ele e minha cunhada, eu falei, sabe quando bem melhor do que no name, né? Bem melhor do que no name. Nossa, tipo, é isso, é planning school. E aí eu lembro que na época você conhece o Viver de Blog? Sim, Henrique Carvalho, meu amigo.
Também. Admiro muito o trabalho dele. Eu conheço ele das antigas, assim. Então, eu lembra que ele chegou a fazer algo da psicologia das cores, liberar infográfico, etc? Lembro. Então, eu sempre fui muito isso. Poxa, o que essa cor vai gerar? Então, o que eu quero gerar nas pessoas? E aí, trazendo de novo a parte de UX e de tudo, lembra que eu falei o objetivo? Para que isso vai existir? Quem vai receber? E o que eu quero gerar nessa pessoa? Então, acho que esse é meio que o meu modo, assim, de pensar para criar alguma coisa. E aí, eu comecei a escolher as cores pro planning, escolher como ia ser, falar de gestão de projetos e juntar a gestão de projetos com a realidade do digital de lançamentos. E aí, as pessoas começaram a seguir o perfil e eu comecei a receber mensagem. Você tem curso? Qual é o teu método? Você ensina algo? Você faz alguma coisa? Eu não. Naquela época, eu só era, assim, né, atuava como gerente de projetos e eu não tinha algo para vender no Planning School. E aí, eu criei o meu primeiro workshop. E aí, algumas pessoas entraram no workshop e eu fiquei... Caramba, que legal. Nossa, interessante isso. E aí eu fui desenvolvendo essa questão e aí fui fazendo consultorias para pequenas empresas desde o comecinho do Planning. Então, em 2020, a gente já tinha consultorias. E aí eu ajudava ali pequenas agências ou empresas que queriam organizar seus processos, organizar a casa, como muita gente fala, né? Quero organizar a casa. E aí eu comecei dentro disso e continuei atendendo como gerente de projetos. Aí, a gente chega para 2022. Em 2022, o que aconteceu? O Joel J me seguiu no Instagram. E aí ele me mandou uma mensagem, pediu falar comigo. Ele falou com o irmão dele. O irmão dele passou o número do meu WhatsApp, porque a gente se conhecia. E o Joel me ligou no WhatsApp. Assim, do nada, tava lá. E ele, aqui é o Joel J, posso levar com você? Eu tava, meu Deus, assim, tremendo inteira. Porque eu amo o Joel, admiro muito. Ele tem um carinho enorme. É tipo o irmão do coração, assim, sabe? E aí eu fiquei, meu Deus, era o auge, assim. Pra mim, tipo, o Joel era, caramba, era uma das minhas big referências, dos Big Fives, assim. Pra mim, ele é uma big referência. É, você tá dentro dos meus Big Fives junto com ele também. Você também é essa obrigado, referência pra mim. Obrigado. E aí, eu tava super, assim, emocionada. E ele falou comigo e ele queria me levar pra gerenciar os projetos dele. E eu fiquei, é a oportunidade da minha... Assim, caramba, o que aconteceria se eu fizesse isso? E aí eu fiquei assim, meu Deus. Só que eu teria que mudar e aí morar em São Paulo. Eu tinha acabado de trazer os meus pais pra Curitiba, pra morar no mesmo prédio que eu. Então, tinha, assim, muitas camadas envolvidas pra aquela decisão. Só que eu gosto muito do princípio da gratidão e da honra. Acho que a gratidão lá precede a honra. E eu falei, quer saber, eu sou muito grata pela vida dele, então eu vou honrá-lo. E aí ele me chamou pra ir pra São Paulo, eu fiquei um dia inteiro com ele lá na empresa dele, acompanhando ele em todos os eventos e tudo. E no final do dia eu conversei com ele e com a Lalas. E naquele dia eu disse um dos nãos mais difíceis da minha vida. E aí ele queria... Mas naquele dia, e eu falei, eu não posso te falar, assim, dentro do que a gente conversou, eu falei, infelizmente, eu não posso, eu queria muito, mas eu vou precisar falar não e escolher o planning, porque se eu criei ele, eu preciso focar nele. Só que eu tava atendendo outras 2 empresas como gerente de projetos, aí eu saí dessa conversa com o Joel, fui pra casa da minha outra cliente, que era a Camila Vidal, da Moving Girls, e aí eu conversei com ela e falei que eu ia sair. Aí você disse não pro Joel J, então. Eu falei assim... Joel J, não pra você, te amo, minha referência, mas não. Foi, porque... Decisões difíceis que a gente precisa tomar, né? Muito. Assim, aquele não me doeu, eu chorei acho que quase um mês, assim. Cara, tipo, poderia ser a oportunidade da minha vida e tudo, e tá perto dele. E foi um não muito difícil, muito. Só que a partir daquele não, eu... Falei assim, se eu falei não pro Joel J, minha filha, eu vou falar não pra todo mundo. Então, assim, tipo, né, assim, não vou mais ser gerente de projetos, eu vou focar no planning. Só que nesse meio tempo, isso era 2022 que aconteceu isso, tá? Em 2021, em agosto de 2021, eu fiz um rebranding no planning e eu comecei a mostrar o rosto lá, porque até então eu não aparecia. Eventualmente eu aparecia num story ou outro. E aí, a partir daquele momento, eu fiz isso e a Camila Vidal, que era minha cliente, ela tava na minha casa quando eu fiz uma live, tipo, a marca mudou e etc. Aí ela sentou do meu lado e falou assim, você vai vender um curso? Eu falei, mas eu não tenho. Ela falou, não tenho. Ela falou, Dani, se você trabalha, olha o que você faz, você vai vender um curso, diz que você vai vender, aproveita essa live do rebranding. Aí ela basicamente sentou do meu lado e me obrigou a falar que eu estava abrindo um curso pra treinar gerente de projetos, etc. E eu vendi aquele curso naquela live. Eu falei, gente, vai ter 20 vagas. E fechou as 20 vagas. Aí eu falei, vou fazer um MVP, vou testar, fiz um workshop ali, na verdade, assim, foi um treinamento de 4 semanas, onde a gente passava sábado o dia inteiro. E a partir disso, eu fui melhorando. Aí foi 20 pessoas, depois foi 50 pessoas, aí 60 pessoas. Aí depois, assim,
tudo nesse período foi tudo orgânico, porque eu não fazia ainda mídia paga. E aí foi acontecendo. Depois eu criei o curso do Notion, que inclusive foi o que você me conheceu através dele, lá em 2022. Foi, né? 2022. 2022. É. 2022. Foi. E aí isso foi acontecendo, veio o rolê ali do JJ, eu falei, quer saber, 2023 eu vou iniciar o ano e eu vou focar 100% no planning e nas consultorias. E aí, dentro disso, já tinha uma estrutura no planning. Já tinha uma designer, já tinha uma assistente, já tinha uma pessoa me ajudando na consultoria. Então, assim, já tinha umas 4, 5 equipes, 5 pessoas contratadas naquela época. E aí, a partir disso, eu fui contratei outras pessoas, fui aumentando um pouquinho, sempre de acordo com a necessidade. Entrava um valor, eu vou reinvestir na empresa. E aí, ia fazendo todos esses movimentos e comecei a focar na consultoria. E aí, na consultoria e nos produtos. Que, então, hoje, o nosso pilar principal, ele é a prestação de serviço, que a gente faz consultoria de melhoria de processo para empresas e agências do digital. E aí, além disso, nós temos um núcleo de educação, que tem a IGPP, que é ali a imersão em gestão de projetos na prática. Então, a pessoa entra e é todo um curso pra gente formar. E hoje em dia, nossa, tá muito legal. Então, a pessoa entra, tem toda uma entrega híbrida de aula gravada e etc. Então, tem esse curso e o curso onde a gente ensina a montar um sistema dentro do Notion. Então, tem o braço de consultoria e de educação. Você faz a consultoria para as empresas, para gerenciarem os projetos. Você já atendeu grandes nomes do mercado digital. Já. Quais são os fundamentos, Duda? Então, por exemplo, você já tendo atendido grandes nomes, projetos grandes, projetos que os caras investem, enfim, 8 dígitos, né, em tráfego, muitas pessoas envolvidas, muitos freelas envolvidos. Como que faz para a pessoa manter a sanidade mental no meio de um lançamento desse tamanho? Tá, eu vou... De lançamentos, acho que é até legal trazer algum ponto, assim, ó. Lançamentos, especificamente, eu fiz quando eu era gerente de projetos dentro das empresas. Os projetos que eu faço desde 2023 pra cá, eles são projetos de consultoria de melhoria de processos. Legal. Então, eu não faço mais... Eu gerencio os lançamentos do planning, né? Assim, eventualmente, por um tempo eu gerenciava, agora o planning tem gerente de projetos. Então, não olho mais pra essa parte de gestão específica do projeto. Hoje, eu atuo muito mais num lugar de consultoria e formo gerentes de projetos. E aí, o que eu faço também, que é interessante... Exemplo, eu atendo uma empresa específica. Aí, essa empresa, no final da consultoria, ou a gente segue com outro ciclo de consultoria, ou eu posso ajudar também ela a contratar um gerente de projetos que é formado por mim. Então, hoje, muitas empresas do digital vêm até o Planning School para contratar alguém que tem um certificado do Planning School. Legal, legal. Criou o selo, né? Foi, exato. Eu quero alguém do Planning School. E aí, a gente só indica quem tem certificado. Só que para ter o certificado, a pessoa tem que entrar, concluir o curso, participar das aulas também práticas e ao vivo. E quantos meses são? São 3 meses. É um 3 intensivo meses. em gestão de projetos. E aí, dentro desses 3 meses, os alunos eles precisam fazer uma entrega. Então, nós criamos uma empresa fictícia com o lançamento de um infoproduto, que é um projeto principal. E eles precisam fazer esse projeto do começo até o fim. Começando desde o briefing, a gente vai passando várias situações reais para que eles façam entrega. E aí, existe um time pedagógico que revisa esses projetos, a gente avalia, desenvolve o aluno. E quem atingiu o ponto de excelência, que a gente acredita que é o mínimo esperado com base em tudo que a gente faz, aí entra pro Planning Indica, que é o programa que a gente tem de indicação para as empresas. A gente só indica para empresas quem tem o certificado Planning School. E aí isso foi acontecendo, assim, foi algo que foi acontecendo, assim, sabe? Sendo muito honesta. E aí eu acredito que um ponto, até já te falei isso para falar aqui também, mas a vinda aqui no podcast em 2023 foi o primeiro que eu gravei. Nossa, foi muito incrível. Abriu muitas portas. Então a Regiane Toigo veio daqui porque o pai que encontrou no podcast. Aí eles indicaram pro Pedro Sobral. O Vini também. Foi a Regiane que falou e o Vini Possebon veio de lá. Então, veio muitos frutos e por isso, inclusive, eu sou muito grata à EAG e a vocês também, né? A você e ao Rogério, enfim, por todas as oportunidades sempre. Eu acredito que pessoas, elas são chaves e elas abrem portas na nossa vida. Então, cada pessoa é uma chave. E vocês foram essas pessoas chaves e outras pessoas, assim como o Joel, como a Camila, como o Mairin, que é da NPBR, são pessoas chaves na minha vida que destravaram coisas e sempre me levaram a ir além. Então, nesse movimento, todas as coisas foram acontecendo, o planning foi estruturando, e aí hoje a gente trabalha, né? Então, fazendo a consultoria e tem o pilar de educação também. Aí a consultoria é o core, assim, hoje do planning, e tem o pilar de educação para potencializar. Você pega uma empresa, por exemplo, o cara que tá com os processos bagunçados e você ajuda a arrumar os processos e ajuda a colocar alguém para cuidar daquilo. Se necessário. Se necessário. Se necessário. Tem até um ponto, assim, exemplo, tem clientes que a gente atende, por exemplo, a própria
pra Like. A gente atendeu, fez 4 ciclos, assim, de consultorias com eles. Normalmente, a gente trabalha com projetos hoje de, no mínimo, 6 meses. Então, a gente vai renovando e vai ficando com o cliente um tempo até que a casa esteja em ordem e ele possa seguir sem o planning. E aí, dentro disso, ela contratou uma aluna do Planning School. Mohana, inclusive, maravilhosa. Então, ela trabalhava comigo e ela foi... E agora, ela é gerente de projetos dentro da Like. E aí, existem empresas que contratam gerentes de projetos. Existem outras que já têm. Ou existem empresas... Querem capacitar os gerentes de projetos. Exato, querem capacitar, só que existem empresas também que aí entra num ponto bem legal de conexão, que é o seguinte, tipo o Vini Possebon, o grupo lá... P360. P360. Ele tem líderes de áreas, mas ele não tem um gerente de projetos. E aí, nós estávamos numa conversa, ele, será que eu preciso contratar um? Eu falei, não. Porque o que eu, Duda, defendo e acredito? Quando a gente pega a gestão de projetos tradicional, por si só, ela fala muito de um profissional que sai e ocupa um espaço de gerente de projetos. Eu defendo no planning que gerenciar um projeto é uma habilidade, não só uma profissão. Não é um cargo, né? Não é um cargo, é uma habilidade. Então, assim, é um comportamento, gerenciar projetos é uma forma de pensar. Eu gosto sempre de falar, né, que gerenciar um projeto é você traduzir algo, é você mudar uma realidade do agora, projetando ela para o futuro e criar um plano para isso. Então, no Vini, nós estamos desenvolvendo essa habilidade na liderança das áreas dele. Ele não precisa contratar um gerente de projetos, ele tem líderes incríveis. Esses líderes precisam desenvolver a habilidade de gerenciar projetos. A competência. Então, hoje eles estão desenvolvendo, eles gerenciam seus próprios projetos. O projeto está mais ligado a um soft skill, uma habilidade comportamental, ou a um hard skill, uma habilidade técnica, ou uma mistura dos dois? É uma mistura dos dois, porque você pode ir na unha ali fazendo isso aqui. Envolve muito a questão da técnica, porque primeiro você precisa... Um projeto, ele tem um objetivo no final. Então, você precisa criar um plano, entendendo as etapas. E é até legal explicar para quem tá ouvindo pra gente também. O que é um projeto, né? Quando a gente fala de um projeto. Um projeto, ele é uma junção de atividades que acontece dentro de um período determinado, com um objetivo específico no final. Então, ele sempre vai ter um começo, meio e fim e um objetivo no final. Diferente de processo, que processo é algo que acontece... Ele é contínuo. E ele acontece de forma repetida para entregar também um resultado, mas ele tem entradas e tem a saída. O projeto, ele é único. O processo, ele é contínuo. Então, trazer essa explicação acho que é legal para trazer a compreensão. E aí, olhando para essa questão, então, dos projetos especificamente, hoje, quando a gente traz no planning e até na nossa formação, existe a parte técnica. E o que eu defendo para as pessoas e, inclusive, para os meus alunos? Na IGPP, a gente junta técnica, teoria, então a gente traz os conceitos, traz toda a parte técnica, teórica e a prática. Por quê? Para que eles possam encontrar, assim, no sentido de, nossa, como é que eu faço isso? Tem um jeito de fazer um cronograma. Então, não é assim, vou sair e vou fazer. Ou criar uma EAP, que é uma estrutura analítica do projeto, que é uma solução visual super simples que eles podem usar com um empresário, mas esse empresário não necessariamente precisa saber aquilo. Até porque eu sempre foco assim, quando a gente tá falando com o dono ou dona de uma empresa, eu não vou te explicar, o Notion, olha, eu criei isso. Não, você tá muito mais interessado em resultado e entrega do que entendeu como eu fiz aquilo. Então, a gente traz toda essa parte do como, mas desenvolve muita questão comportamental também. Então, é a junção das soft skills com as hards, né? A gente traz tanto a parte técnica, quanto essa parte relacionada a pessoas também. Isso aqui entra muito naquilo que eu te falei da nossa pesquisa, tá? Uhum. Então, na nossa pesquisa, quando a gente fala em processos, a dificuldade de muitos empresários é fazer as pessoas seguirem os processos. Vou te dar um exemplo, tá? Eu tive fazendo uma mentoria ontem, inclusive, tá? Com uma cliente. Uhum. E essa cliente, ela faz parte de uma rede de franquias. Tá? E nessa rede de franquias, os processos estão todos muito bem mapeados. Uhum. Eu olhei lá, entrei lá, fui lá entender os projetos dela, tudo, o que estava acontecendo. Olhei os processos são tudo muito bem desenhados. Todos os processos estão com início, estão com meio, com fim, notação BPM, BPMN, tudo com notação, tudo direitinho. Só que tá tudo no PDF. Aí eu falo, meu, processo em PDF é um problema, porque processo em PDF, é difícil a pessoa viver o processo, né? Eu leio o PDF uma vez, começo a fazer, eu acho que esse meu jeito aqui é melhor de fazer, eu faço desse jeito. Já abandonou. Aí o meu par, que faz a mesma coisa que eu, ele lê o processo, ele faz de um jeito, daqui a pouco começa a fazer do jeito dele. Quando você vai ver, ninguém segue o processo, porque o processo se perdeu. E aí eu sempre falo que o tripé é tecnologia, pessoas e processos. Eu preciso sim ter um processo bem desenhado, né? E não importa se ele é um fluxograma, se ele é uma instrução de trabalho, se ele é um checklist. Eu vi tudo lá. Eles têm um programa de gestão do franqueado, tudo. Eles analisam
analisam vários itens, mas aí quando eu olho para isso daí tudo, eu falo, tá, eu sou muito visual. Igual você falou que você é visual, para mim é assim, eu entro num lugar, eu olho na parede, né? Então, por acaso, esse cliente é um cliente que ele faz entregas. Tá. Então, ele tem X entregas que ele faz, ele tem 7 equipes de entregas. E aí, eu olhei e falei assim, tá, você tem 7 equipes de entrega. Deixa eu entender aqui, né? Quantas entregas você tem essa semana? Pô, não tem lugar nenhum. Eu olho nas paredes, eu não vejo quantas entregas tem. Não vejo se tá saindo entrega, se já saiu a entrega. Não entrega de transporte, né? Entrega de montagem, envolve montagem. Não é uma entrega que pega uma mercadoria, vai lá e entrega. É uma entrega um pouquinho mais complexa, né? Envolve montagem, envolve uma série de coisas na entrega. Falei, cara, eu não consigo ver aqui suas entregas. Isso precisa ser visual. Não, eu tenho no computador. Puxa, você tem no computador, ninguém tá vendo. Ninguém tá olhando. Ninguém sabe o que tá atrasado. Ah, mas eu tenho na planilha do Excel. Legal. Ninguém tá vendo. Ninguém tá olhando. Ninguém tem senso de urgência. Se eu perguntar pra você, você não sabe. E quando a gente tá fazendo gestão da empresa, essa coisa tem que ser mais viva, mais dinâmica. Por isso que eu defendo, né, o visual. E tem muita gente que trabalha com dashboard, né? É que o trabalho remoto, ele é de um jeito, né? Você trabalha remoto, né? Tem muita gente que trabalha com dashboard. Eu gosto do dashboard. Mas quando é no visual na parede e a pessoa põe a mão, o envolvimento da pessoa é diferente quando ela coloca a mão, né? É o que eu acho. Então, eu sempre olho assim, tecnologia, pessoas e processos. Pô, os processos estão tudo desenhadinho, o manual veio, tá bonitinho, mas quando você olha lá, no final do dia, né? Eu acho que essa é uma dificuldade. As pessoas não estão executando. E aí eu acho que entra o visual, comunicação visual, e aí eu acho que o Kanban ajuda bastante, e entra a tecnologia. Pronto. Certo? Certo. Então, desenhar um processo não é mais difícil, né? Mas aí, como que entra a tecnologia num processo? E como que entra a tecnologia num projeto? Que são coisas diferentes, né? E você usa muito Notion, mas, por exemplo, aqui no escritório a gente usa o Monday, tá? A gente usava uma que era Project for You, e aí, ao longo do tempo, a gente trouxe tudo pro Monday, né? Inclusive, eu estava conversando com o nosso diretor aqui de operação, e eu estava falando, o que é melhor? É o Trello? Porque eu não consigo ver o Trello como um workflow. Ele falou, não, dá para fazer workflow no Trello. Eu falo, mas eu acho que ele é frágil como workflow no Trello. E no Monday, o que você acha? Ele estava me explicando lá algumas diferenças, porque eu sou de uma época que a gente comprava a ferramenta de BPMN para fazer workflow para o negócio, para a gente entender cada ponto do processo como estava dentro do workflow. Hoje as ferramentas são mais ágeis, são mais modernas, é mais fácil mudar, mas talvez não traga tanta segurança. Como que você vê isso hoje? Comandante, você que está assistindo a gente, vou falar para você. O programa EAG, ele é um programa que foi feito, que a gente vai trabalhar fundamentos de gestão. São 6 fundamentos: domínio pessoal, cultura organizacional, liderança, gestão, finanças e tração. E dentro desses 6 fundamentos, quando a gente fala de gestão, a gente está falando de processos também, né? Quais são os processos, os indicadores de processo e como se faz gestão. Quer melhorar o nível de gestão da sua empresa? Tem um link aqui nesse vídeo, se você estiver assistindo no YouTube, se você estiver assistindo no Spotify, clica nesse link, preenche seus dados, alguém do meu time vai entrar em contato com você. Preciso te avisar, a gente tem centenas, milhares de empresas que foram transformados a partir do momento que trabalhou os fundamentos da gestão de uma empresa. Vamos trabalhar fundamentos. Então, cultura, liderança e gestão é o básico que você tem que trabalhar para poder fazer com que suas vendas melhorem, seus números financeiros melhorem, né? E que você tenha uma vida com menos estresse e mais resultado. Esse é o objetivo. É só clicar no link aqui, preenche o formulário, faz sua inscrição, a gente vai ajudar vocês. Vamos lá. Então, pegando essa questão das camadas que eu citei, né? Você começou falando sobre essa questão visual, da empresa que você foi, das montagens, da necessidade de ter algo visual. Eu super entendo o que eu gosto de trazer. Eu acho que a melhor resposta para tudo na vida sempre é depende. Depende do contexto, depende dos recursos, depende da maturidade, depende do conhecimento, depende das possibilidades. Então, sempre depende. Eu nunca vou ter como dar uma resposta. Duda, qual que é a melhor ferramenta para EG? Depende. Vamos analisar alguns critérios? Então, acho que sempre entra por aí em tudo na vida, eu defendo que o depende entra lá. Então, depende. Você trazer essa realidade de algo visual para uma empresa que está falando de montagem, tem uma linha de produção e que precisa entender ali esse fluxo do trabalho, talvez faça sentido, e eu concordo com você de ter algo visual ali. E agora, trazendo um ponto, por exemplo, para as empresas que eu atendo ou há 8 anos eu trabalho remoto. Então, não tem nada... O planning existe 100% remoto. E grandes agências ou empresas que eu atendo, ou é híbrido ou é remoto. Tem algumas presenciais também. Mas eu acho que muda-se muito o contexto dentro disso. E quando a gente tá falando do trabalho remoto, não existe uma parede física. Mas existe uma parede virtual. E aí, existem formas de fazer. Para você, a melhor parede virtual qual que é? O Notion? O Notion.
bem melhor que Trello, que Asana e qualquer outro parecido. Tudo. E eu até vou explicar por quê, assim, já. Mas pensando nessa questão, então, visual, eu acho que depende. Depende do contexto e da necessidade da empresa. Mas, aí, entrando num ponto que você falou, né? Você falou isso, poxa, eu tava ontem falando com um cliente ali que eu tô atendendo. Ela tem todos os processos desenhados, tipo, tá tudo... O fluxo tá perfeito, tá lindo. E até olhando aqui, né, tá uma das coisas... Você fala muito sobre processos vivos. O que isso significa na prática e como uma empresa pode aplicar isso no dia a dia? Eu defendo essa questão do processo vivo, porque um PDF ou uma planilha ou algo ele não é vivo. Morre, não é vivo. Não é vivo. E aí, imagina só se entra uma pessoa na minha empresa hoje, na tua, e a gente entrega um PDF, tem 30 páginas. Você acha que realmente a pessoa vai entender aquilo? Não vai. E aí ela vai fazer o que você fez. Ela pode ler. Ela vai ler, ela mas pode ela ler. vai... Quando ela chegou na página 5, ela esqueceu o que tinha na página 2. Tá. Se ela for uma pessoa, nossa, vou tangibilizar isso que eu estou lendo, vai entrar no que você comentou que você vai montar de um jeito, eu vou montar de outro, vai existir um único processo na área, mas se tem 10 pessoas, vão ter 10 processos, ruído de comunicação. Ruído de comunicação. Exato, aí volta lá pro começo do podcast. E aí, entendendo isso, então tem esse ruído, porque os processos se perdem, porque eles não são vivos. E o que eu quero dizer quando eu falo de processo vivo? Trazer o processo pro dia a dia do trabalho. Então, existe um processo? Sim. Ele precisa ser documentado? Sim. Mas se ele for só documentado, ele morre. E a gente precisa trabalhar com processos vivos porque uma empresa é um organismo vivo. Então, olhando para isso, como é que eu trago essa questão do processo vivo? Eu defendo que o processo ele tem que estar presente no dia a dia. Então, ao invés da pessoa do time entrar lá e ela ter que ler um negócio passo a passo, esse vai estar documentado, porque é a partir disso que se constrói. Então, primeiro eu documento os processos, a partir da documentação a gente desenvolve um sistema ou uma solução para aplicar aquele processo vivo no dia a dia. Ou seja, linkar as informações para conseguir garantir que aquele processo ele vai estar no dia a dia da pessoa. Então, no fluxo de trabalho dela. Acho que aí entra essa questão, tá? Mas como é que eu coloco no fluxo ou no dia a dia do trabalho da pessoa? Aí, isso é uma das coisas que a gente faz. Então, a gente mapeia os processos, organiza e implementa esses processos, trazendo ele pro dia a dia do trabalho das pessoas. Para quê? Para que a pessoa tenha clareza do que ela vai fazer. De como é esse processo. Porque imagina se toda vez, até ela entender o processo, ela ter que ficar saindo, lendo um documento e voltando, ele vai se perder. Então, quando eu falo de um processo vivo, ele além tá no dia a de dia. ele se perder, não é eficiente, né? Não, porque aí uma única área que tem um único processo, por exemplo, tipo prospecção de vendas, cada um vai fazer do seu jeito, talvez, um exemplo. Mas tem processos que acontecem todo dia. Tem processos que acontecem eventualmente. Sim. Os processos que acontecem eventualmente se perdem. Se perdem. Uma assistência técnica. Às vezes a assistência técnica não acontece todo dia. Né? Você produziu um produto, entregou, esse produto deu defeito. Sim. Vai dar uma assistência técnica. Ele acontece, mas ele não acontece todo dia. O processo de venda acontece todo dia. É mais fácil você manter. Né? Exatamente. Mas talvez um processo de assistência técnica acontece 2 ou 3 vezes por mês. Sim. E aí, quando acontece, ninguém sabe o que faz nesse processo. E aí, enfim, a comunicação, a clareza da comunicação se perde. Exatamente. E aí, quando a gente pega esse projeto e a gente transforma ele, que aí pega o processo... Eu falei projeto, né? Mas é processo. Quando pega esse processo e conecta ele com a tecnologia, que aí foi até o ponto que você falou da tríade, né? Pessoas, projetos, processos e tecnologia. Quando a gente pega o processo, conecta ele com a tecnologia, pensando na pessoa que vai usar ele no dia a dia, é aí que a vida do processo aparece pra mim, né? Assim, que eu acredito que é aí que, nossa, agora eu entendi. Então, é pegar esses processos, conectar com a tecnologia, e aí tecnologia pode ser Monday, igual vocês utilizam, qualquer outra ferramenta, igual eu falei, vai depender muito da realidade da empresa, mas aí a gente conecta com a tecnologia. Então, pega o processo, estrutura ele dentro de uma ferramenta para que a pessoa tenha clareza. E aí, dentro disso, que o processo acaba ficando vivo e trazendo essa coisa toda, assim, de ter a visão, de ter essa visão integrada, de ter clareza, de saber o caminho, porque o que eu mais percebo muitas vezes nas empresas, a falta de clareza. As pessoas às vezes não sabem, eu achei muito legal, até falei com a Carol quando eu entrei aqui, eu falei, poxa, que legal ter esse mural, que explica todos os produtos, assim, todas as soluções que é a EG, porque todo mundo que passa ali tem clareza do que faz. Então, uma das primeiras coisas, e é muito doido, porque talvez o que eu vou falar agora, essas pessoas com certeza não fizeram a EAG, que elas não têm um modelo de negócio. Então, não tem, tipo, você pergunta, quais são as suas atividades-chave, a sua proposta.
trava. Então, assim, eu acho que o primeiro passo nessa estruturação, pelo menos, é ter clareza do que você oferece, quais são as atividades-chave, ter ali o teu modelo de negócio, montar, né, fazer esse canvas, fazer EAG, aprender a como construir um modelo de negócios com você, mas de ter essa clareza para olhar principalmente para as atividades-chave. Por que eu tô trazendo esse ponto? Porque muitas vezes as empresas vêm falar comigo e elas vêm com a frase seguinte: quero arrumar a casa. Me conta sobre essa casa, onde ela fica, como é. Não sai às vezes, assim, e claro, é por isso que eu falei que depende do nível de maturidade da empresa. Algumas empresas, elas não têm essa clareza. Então, o primeiro passo, eu acredito que seria ter essa clareza, olhar para as atividades-chave do teu modelo de negócio e aí, nas atividades-chave, você entender qual é o maior impacto. E a minha sugestão é, comece por esses processos. Porque o que eu vejo, as pessoas, elas generalizam, às vezes, eu vou organizar a casa com desenhar todos os processos. E aí, elas querem organizar tudo. Quer organizar tudo e aí não sai nada. Não vai. Então, não assim, vai. é igual eu sempre uso, né, uma analogia com a questão de fazer uma faxina em casa. Você não vai arrumar todos os cômodos de uma vez só. Então, você vai precisar priorizar e entender, alocar. Poxa, eu vou colocar a roupa a lavar enquanto eu faço tal coisa, que eu faço isso. Então, assim, a gente vai construindo algo que faça sentido para ter mais efetividade, né? Eu uso isso para as pessoas entenderem que não tem como você fazer uma faxina numa casa, todos os cômodos de uma vez só. Então, aonde precisa de mais energia? E aí, volta lá nesse começo, que seria o primeiro passo, que é ter clareza do modelo de negócio, das atividades-chave, e a partir delas, entender o que traz dinheiro para a empresa. Porque uma empresa que não tá lucrando, ela vai morrer. Se não tá crescendo, tá morrendo. E aí, olhando para isso, o que traz dinheiro para a empresa? Quais são os processos que sustentam os principais resultados? Aí, começar por esses processos e depois, com o tempo, igual você citou, tipo esse da pessoa, mas se tem uma questão para ir lá resolver, uma questão técnica, algo. Aí, nesse dia, você descobre e cria-se lá. Mas eu acredito que, às vezes, a gente tenta focar a energia em fazer o todo e esquece do básico, que é o que traz dinheiro para nossa empresa. Arroz com feijão, o arroz com feijão. Então, assim, primeiro eu começo por isso. Poxa, o que traz... Quais são as minhas atividades-chave dentro do meu modelo de negócio? Poxa, é isso. Então, por onde vai trazer receita? O que vai ter mais impacto? E aí, olha para esse processo, mapeia esse processo, desenha ele, conecta ele com a tecnologia e um método. E aí, a partir disso, você desenvolve as pessoas. Mas precisa de um desenvolvimento. E aí, o que eu vejo que acontece? Às vezes, tem empresas que contratam uma consultoria e vêm falar com o plano e falam, eu contratei uma outra consultoria, ela entregou, tá aqui todo o processo. Teu PDF, tá lá lindo. Aí, a pessoa vem falar pra mim, o que eu faço com isso agora? Nada, rasga, começa tudo de novo. Bom, pelo menos você parte de um as-is, né? Exato, você parte eu parto de um as-is. E aí depois a gente olha né? pro to be, exato. E aí é nesse momento que a gente precisa fazer essa conexão de pontos. Então, assim, tornar o processo vível e acessível, desenhando ele, registrando ele com o auxílio de uma tecnologia, de uma ferramenta ou múltiplas ferramentas às vezes, e incluindo isso na rotina das pessoas e desenvolvendo essas pessoas, ou seja, o guardião do processo. Todo processo tem um dono ou guardião do processo. No Vini, por exemplo, desenvolvendo o time dele, nós temos reuniões semanais para desenvolver o time do Vini. Então, não é ele que vai precisar ir lá ensinar como usar um Notion, como fazer isso, como fazer aquilo. É o planning que vai fazer. Então, entra nesse lugar de desenvolver as pessoas. Aí, conecta o que você falou. Pega os processos, conecta com a tecnologia e com as pessoas. E aí, através disso, sim, a gente consegue potencializar resultados olhando para essas atividades chaves. Aí, depois disso, legal. Aí, a gente vai descobrindo e vai fazendo de acordo com a necessidade, mas não fazer o todo toda hora, porque às vezes eu acho que a pessoa pensa, eu não tenho tempo para organizar a casa agora. Eu não vou conseguir olhar para os processos. Não dá. Olha tudo que eu... Só que olha o todo. É como se quisesse fazer a faxina na casa quando a gente inteira, olha o todo, entendeu? entra Quando em olha o todo, desespero não dá. e não consegue fazer. Não dá. Né? Você quer comer um elefante, vai por partes, né? Exatamente. Vai por partes. Exatamente. Ô, Duda, eu tenho uma experiência que eu queria relatar com você aqui. 99% das vezes acontece isso. Eu queria saber como você lida com isso, tá? Toda vez que uma empresa que não tem processos quer começar a trabalhar com processos, não estou nem falando de projeto, né? Mas toda vez que uma empresa que não tem processos quer começar a trabalhar com processos, ela vai encontrar. 99% das vezes que eu vi, aconteceu isso. Vai encontrar resistência. Então Total. Por que encontra resistência? Como vencer resistência? O que tem que fazer para vencer resistência? Sempre vai ter resistência, assim, tipo... Igual você falou, 99% das vezes. Por quê? Olha que interessante o que eu gosto de pensar.
Quando a gente fala de processo, a gente tá falando do quê? De comportamento. Se eu tô falando de comportamento está associado a quê? Cultura. Se eu quero mudar um processo, significa que eu tô moldando e mexendo na cultura. E a transformação de uma cultura leva-se tempo. E aí, o que eu vejo? As pessoas, elas querem, assim... Rápido. E aí, chega, às vezes, o que eu acho um pouco indelicado, pra não dizer outra palavra, é donos ou donas de empresa falando, pô, o time não faz nada, todo mundo burro, não sei o que lá. Aí, o líder que me fala isso, eu já penso, mas ele não desenvolve pessoas. Eu sempre falo assim, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Exato. Eu falo, nossa, não deve ser fácil trabalhar com essa pessoa, porque ela não tá desenvolvendo as pessoas. Então, assim, talvez falta clareza, comunicação, enfim, N coisas. Mas o ponto principal é que quando a gente tá falando dessa transformação ou de processo, a gente tá falando de cultura. E cultura leva tempo. Aí a empresa olha pro todo e a empresa, ela vai continuar rodando. Os projetos vão continuar existindo, a operação tem que continuar rodando para sustentar a empresa e as pessoas esquecem de desenvolver a cultura. Então, a cultura, né? Eu falo que uma empresa que tem uma cultura de projeto e processo, ela tem uma cultura de eficiência e resultado. Só que a cultura leva tempo. E aí, como faz, né? Que foi a tua pergunta, tá? Como que mexe nisso? Com tempo e desenvolvimento de pessoas. Na minha percepção, até o momento presente, eu defendo isso. Então, não adianta fazer um processo lindo, não adianta colocar tudo numa ferramenta se eu não desenvolver a pessoa. Então, eu preciso desenvolver. E desenvolver a pessoa significa... quando eu falo isso, não é só... vamos comprar um curso, ou fazer uma mentoria, contratar algo. Não é nem nesse sentido. Mas eu acho que é olhar pro todo. É entender quem são as pessoas influentes da empresa. Porque se a transformação e a mudança não começar no coração e na mente dos donos, essa mudança não vai pra frente. Então, se o dono reclamar da ferramenta, se a pessoa ficar falando mal, se o dono não tá trazendo aquilo como algo vivo e mostrando um benefício prático pro time, por que o time vai fazer? Por que o time vai comprar? Por que o time vai executar aquilo? Aí, então, exemplo, o Vini, ele super tá usando porque pra incentivar o time, etc. Enfim, ele, né, tem as questões, mas várias pessoas, e eu não tô falando que o dono tem que ficar usando a ferramenta ou alguma questão, mas é entender o comportamento e a necessidade. Ou saber, pelo menos, olhar os dados, porque se o dono de uma empresa não consegue acessar os dados, ele tá no escuro dentro da empresa. Outra coisa que tem uma dificuldade, Duda, a gente vai ter que ir indo pro fim, mas eu queria tratar esse assunto, né? É o seguinte, o que eu vejo de dificuldade nas pessoas, tá? É muito normal pra gente, o linguajar corporativo, ele é um linguajar que ele é, enfim, para muitos empresários, ele é um linguajar normal, tá? É como se falasse português. Para alguns é como se falasse grego, né? Mas o linguajar corporativo, quando a gente vai falar de gestão de projetos ou de gestão de processos, tem uma linguagem. Assim como quando eu vou falar de marketing digital, existe a linguagem do marketing digital. Agora, com inteligência artificial, tem a linguagem da inteligência artificial, né? Se eu for falar de finanças, tem a linguagem das finanças. Então, a gente tem múltiplas línguas, né? Que a gente fala e o mundo corporativo tem a linguagem do corporativo. E onde eu vejo a dificuldade? Nos inputs e outputs. Que é uma linguagem de processo e uma linguagem de gestão, porque você não consegue falar de gestão se não tiver processo, né? Cara, a dificuldade das pessoas estabelecerem os inputs e os outputs, que são os indicadores de entradas e os indicadores de saídas. Normalmente, as pessoas têm só os indicadores de saída quando tem. Quando tem. Esquece que para ter uma saída, tem que ter uma entrada. E aí, a gente tem um linguajar, né? Shit in, shit out. Né? Não adianta. Entrou um indicador ruim, entrou um insumo ruim, né? O shit in, shit out, se a gente for traduzir, tem que colocar um pi aí, mas, né? Entra, sai. Né? Você come coisa ruim, vai sair coisa ruim lá. Vai digerir de forma ruim. E eles têm uma dificuldade em entender esses indicadores de processos, né? Qual que é o indicador de entrada, qual que é o indicador de saída. Como que vence essa resistência nas pessoas? Ou essa barreira cognitiva do indicador, né? Até para poder ter a clareza. Você lembra que você falou? Acho que a maior dificuldade é clareza. Cara, se eu tenho clareza dos dados, a comunicação flui melhor, né? Tá, eu até fiz um desenho aqui. Eu acho que tem duas coisas que vieram assim em mente quando você falou. A primeira delas, eu acho que é mostrando o caminho e o benefício. Então, espera-se que as pessoas saibam sobre isso. Ok, a pessoa sabe, então a gente... Claro, eu não vou entrar em termos de contratação, habilidades, etc. Mas o ponto é, a pessoa sabe o caminho para chegar até essa informação, ou sabe o que é um input importante? Isso foi alinhado entre as partes? Tá claro? O que vai ser medido? O que vai ser registrado? Então, acho que entra nesse lugar de entender o caminho, o que eu vou medir, o que a gente vai olhar, e o benefício. Por que isso é importante? O que isso traz de impacto? Só que
trazendo as pessoas, né? Vamos ser honestos, a gente olha muito para aquilo que nos beneficia. Então, se eu vou tomar uma ação, poxa, eu sei que isso vai me beneficiar, é mais fácil eu fazer isso do que uma coisa que eu sei que vai me fazer mal. Então, se a pessoa entende que vai ter um benefício para ela, eu acho que entra no papel, às vezes, assim, da estratégia, talvez trazer... De vender a ideia, vender a ideia pra pessoa entender, poxa, nossa, isso vai me dar... Assim, pegar o que motiva a pessoa pra tangibilizar isso e mostrar que aquilo vai agregar valor no dia a dia dela. E que, você tendo essa visão, você não vai estar no escuro. Você vai ter clareza. E aí, quando eu entro em caminho, a gente volta até pra uma das coisas que você citou antes, que é a questão da ferramenta. E aí, eu vou até responder o porquê que eu defendo o Notion, por exemplo, ou eu gosto muito. Até o momento presente é a minha ferramenta favorita. Outras ferramentas, tipo o Monday, Asana, Trello, N ferramentas, existem formas de usá-la. A curva de aprendizagem para essas ferramentas, até para o ClickUp, por exemplo, ela é uma curva de aprendizado um pouco menor. Então, assim, a pessoa aprende de um jeito mais rápido. A curva é mais rápida. Ela vai aprender a usar a ferramenta, mas eu sempre faço a analogia assim. Você precisa arrumar... Você mudou para uma casa e você precisa arrumar todas as suas roupas, sapatos, etc. num único lugar. Você vai comprar um guarda-roupa. O guarda-roupa, ele vem pré-formatado. Você monta o guarda-roupa e aí você precisa encaixar as coisas dentro de uma estrutura que já existe. E isso vai fazer sentido, é funcional e é ótimo. Um monte de gente usa um guarda-roupa e tá ótimo, né? É total, é super eficiente. O Notion é você criar um closet do zero. Então, você monta o teu próprio closet com a estrutura que você quer, com o jeito que você quer, com a decoração que você quiser, personaliza com a gaveta do tamanho que você quer, tudo. É tudo personalizável. Só que a curva de aprendizagem para ele é muito mais alta. Então, demora-se muito mais tempo, só que no final a eficiência é muito maior. Por quê? Porque eu criei algo, peguei o processo que foi documentado, transferi para uma tecnologia, onde esse processo ele vai ser desenhado dentro dessa ferramenta, vindo daqui para cá, e o processo vai estar vivo aqui dentro. Então, aqui ele tá vivo. E aí, a partir disso, a pessoa entendeu o caminho. E quando eu falo até desse processo, por exemplo, você citou inputs e outputs de um processo, qual é esse processo que tá aqui e vai vir para cá? Porque aí, se eu crio esse caminho, se eu mostro o benefício, eu crio o caminho e a pessoa tem acesso a ele de um jeito que é personalizado, talvez possa ser um pouco mais eficiente do que tentar trazer isso de uma ferramenta que é pré-formatada. E eu não tô falando que elas não são boas, já usei várias, inclusive são ótimas. Mas o Notion, ele me traz essa sensação de personalização. Então, eu consigo tangibilizar um processo desenhado dentro de um sistema que vai ser literalmente o processo que está desenhado, descrito e personalizado ali dentro. Então, ele vai estar vivo no dia a dia do fluxo do trabalho da pessoa. A pessoa não vai estar tentando encaixar e tipo, putz, eu queria colocar tal coisa e não dá para colocar aqui. Porque no Notion dá. Então, juntando tudo isso, né, e trazendo, eu acredito que quando a gente pega o processo, junta com a tecnologia, desenvolve as pessoas, mostra para ela quais são... A gente fala, olha, caminho isso aqui benefício. É um input, caminho e benefício. Isso aqui esse é o processo que a gente vai pegar. Isso é o que a gente precisa medir. Tá aqui esses indicadores e são esses inputs e esses outputs que a gente tá esperando. E aí, tangibilizar isso pra pessoa. Então, assim, fazer com que isso seja claro e fácil de ser encontrado. Porque se é difícil, igual você falou, não vai fazer. Então, tem que estar simples e fácil. Sabe o que eu percebo, às vezes? Às vezes eu percebo o seguinte. As pessoas fazem as coisas e elas se esforçam um monte. As pessoas se esforçam bastante para fazer, mas elas não sabem os inputs e os outputs, ela não sabe o benefício e ela não sabe qual o resultado esperado. Se eu não sei qual é o resultado esperado, eu foco no esforço, estou me esforçando. Só que aquele esforço não produz o resultado esperado. Se eu não produzo o resultado esperado, logo eu não sou reconhecido. Se eu não sou reconhecido, logo eu desengajo no trabalho, né? Então, a gente tem que ter essa essência da pessoa entender qual que é o resultado esperado, né? Para medir o resultado esperado. E fica até mais fácil reconhecer. Sim. Porque senão a pessoa valoriza o esforço. Não. O dono da empresa tá pé da vida, pensando uma coisa, e o funcionário tá falando, cara, mas eu me esforço tanto, eu não entendo esse cara, ele tá pé da vida, mas eu tô me esforçando tanto e o cara não percebe que eu tô me esforçando? Não é sobre esforço. Não é. É sobre a clareza de, qual que é o caminho, qual que é o benefício, qual é o resultado esperado. E aí tem até, você falando disso, assim, eu gosto muito de pensar, procurem depois, mas vejam, e assim, trazendo essa questão, eu acho que mudar a forma de pensar no sentido de, não é o esforço, é o resultado. O dono ou dona da empresa não tá nem aí pra forma como você fez o negócio, desde que você traga um resultado, tipo, claro, existe um processo, não tô falando que não tá nem aí, mas no sentido né? de, existem as coisas, eu não tô falando que a pessoa não se importa. Mas o principal é o resultado, não é o esforço. Então, eu sempre tento pensar, quando eu vou construir algo, e trazer a lei do mínimo esforço. Qual
como eu invisto o mínimo de esforço possível para ter o máximo de resultado possível. Eu torno a minha vida mais fácil, mais leve quando eu faço isso. Então, assim, eu acho que é sobre as pessoas entenderem que não é sobre o esforço, é sobre a forma de fazer para que o resultado apareça. Então, quanto menos esforço você fizer, talvez você tenha um resultado ainda mais eficiente. Só que, às vezes, a energia tá tão no esforço ali, poxa, eu tô me dedicando, eu tô fazendo, eu quero fazer, e não é nem por mal, é numa sensação de, poxa, eu quero fazer, eu quero mostrar que eu tô executando. Mas o segredo não tá no esforço, tá no resultado. Tá no resultado. Tá em tentar fazer isso de um jeito, até trazendo um ponto, assim, algo super simples, mas que eu sempre tento desenvolver em quem trabalha comigo, e eu tenho o hábito de fazer isso, quando eu vou criar algo, como a gente diminui, a pergunta sempre é, como a gente diminui a quantidade de cliques até chegar à informação que a gente precisa? Porque senão, clica no Drive, clica naquele, clica no... Às vezes tem, tipo, burocratiza demais, né? Pra chegar numa informação. Demais, Então, assim, como a gente diminui a quantidade de cliques? Se você hoje quiser ver um contrato de quem tá trabalhando, ou se você quiser uma informação, ou quiser ver, o que a pessoa X do setor A tá fazendo. Aonde que eu encontro isso? Eu preciso dar 300 cliques, eu preciso falar com quem, aonde. Então, para também não parar o teu trabalho. Eu acho que trazer essa clareza e pensando em diminuir, assim, diminuir atalhos, diminuir os cliques. Eu acho que se começar a pensar só em diminuir clique, você já diminui o esforço e já entrega mais resultado. Esse é o meu comando. Como que eu faço para diminuir cliques? Esse é o comando de hoje. Acho que isso é super legal, assim, de trazer e de diminuir o esforço, assim, focar muito nessa questão do resultado em si, né? Que legal, Duda. A gente vai encaminhando para o fim e a gente sabe aqui que no fim a gente tem o comando, né? Sim. Qual o comando que você deixa para quem está aqui e como que as pessoas te acham, né? Antes de mais nada, eu queria te parabenizar por esse trabalho. O mundo está mudando muito rápido, a gente vai precisar cada vez mais de gestores de projetos, né? Conforme a tecnologia... Projetos mudam o mundo, né? E hoje a gente tem muita adoção de tecnologia nas empresas e aí... Todo projeto eu já falo todo o nome, avanço, né? Todo inovação, projeto de adoção de tecnologia é um projeto de adoção de tecnologia e a gente precisa de gente cada vez mais capacitada para ter esse projeto de adoção, principalmente com inteligência artificial. Então, eu acho que é super necessário isso daí, tá? Então, aqui, ó, eu tenho 2 comandos. O primeiro comando é transformar a visão em uma realidade estruturada. Esse é o primeiro comando meu, transformar a visão em uma realidade estruturada. Meu segundo comando é como que eu diminuo meus cliques, né? O que eu faço para clicar menos para chegar no resultado, né? Então, imagina o seguinte, eu vou fazer um pagamento no banco. Hoje você, né, diminuiu muito o número do clique para entrar no banco. Você aperta um botão, ele reconhece tua face, ele já entrou na tua conta pelo reconhecimento de face, né? Aí você quer digitar um Pix, você não precisa mais escolher se é CPF, se é CNPJ, se é telefone ou se é chave aleatória. Você põe você tem um espaço lá, chave Pix, colocou a chave Pix, clicou no lugar, colocou o valor, já era. Pô, mandou. Antigamente você tinha que dar 500 voltas, né? Então, como eu diminuo meus cliques para conseguir o resultado mais rápido possível, esse é o meu comando. Bom. Qual que é o comando que você deixa, Duda? Eu acho que eu vou pegar até um gancho, assim, se você me permite, eu vou contar um negócio bem rapidinho, mas do que você comentou sobre essa questão do mínimo esforço. Eu vou contar uma história super rápida, porque aí vai fazer sentido com o comando, senão ela não vai fazer, que veio na minha cabeça. Faz uns 2 anos, mais ou menos, eu fui num restaurante almoçar com meu marido, e aí era um sábado, a gente tava almoçando, e eu pedi uma pina colada. Eu adoro pina colada. E aí eu pedi uma pina colada, e eu tava na expectativa da pina colada, né? Assim, do drink pina colada. E eu tava lá, tava um sábado de calor e tudo, e chegou aquela pina colada no cardápio, né? Quando ali tava o briefing, por exemplo, no cardápio, tava os ingredientes da pina colada. Então eu pedi, beleza, tava esperando aquilo. Quando chegou, veio com um xarope de groselha. Nossa. Pra decorar o copo. E aí tava todo desenho, tava lindo, realmente, assim, deu um tchan no drink. Só que eu não gosto de groselha. E aí você bebia e vinha aquele fundão de groselha, assim, porque a groselha é mais grossa, então ela escorria pro fundo, e no canudinho vinha o gosto da groselha e parecia um xarope de gripe. E eu fiquei, nossa, que horrível esse drink. Aí eu falei assim, moço, olha, não tinha groselha aqui e tal, não tem como fazer um outro drink e tudo. Ele, nossa, claro, é que, tipo, por padrão a gente traz isso. Só que, ele não alinhou comigo que ia ter groselha, não tava no cardápio que ia ter groselha, e ele colocou a groselha. E ele me entregou, e aquilo frustrou uma expectativa, porque eu estava esperando a pina colada. E ele achou que ele ia me surpreender fazendo mais. Coloquei uma groselha, nossa, tá bonita, talvez ela goste. Então, assim, quantas vezes a gente escuta os nossos clientes ou as pessoas da nossa empresa e a gente quer surpreender. Então, a gente fala, nossa, eu vou me esforçar, vou colocar groselha. E aí, você quer colocar a groselha, porque, nossa, eu vou deixar a Marcela mais feliz, E estraga a experiência. E aí, você estraga a experiência.
porque a pessoa não quer a groselha. E aí isso entra na lei do mínimo esforço no sentido de, o meu comando é, tira a groselha das entregas. Não precisa da groselha, porque às vezes a gente quer focar na groselha e esquece da experiência e do feijão com arroz bem feito. Da pina colada bem servidinha dela básica, com abacaxi, leite condensado. É isso. Era aquilo. Então, se a gente coloca a groselha na entrega, dá mais trabalho pra gente. Às vezes a gente não vai ficar frustrada falando, poxa, mas eu me esforcei, eu decorei, eu coloquei isso. Eu dei algo a mais pra ele, eu gastei mais um ingrediente, eu aloquei mais tempo, mais recurso, mais energia. E ele não gostou do meu drink? Então, trazendo isso para as nossas vidas, né, e pro trabalho, eu acho que o meu comando é tenta eliminar a groselha, porque sem a groselha a vida fica mais leve e a gente entrega o que o outro espera. Então, às vezes, na ânsia de fazer mais, e eu falo porque eu também já fiz isso, tipo, eu quero surpreender o cliente, eu quero, entregar tudo, entregar o meu melhor. Mas ele não quer a groselha, ele quer a pina colada. Ele quer, tipo, o feijão com arroz bem feito, ele sustenta mais do que a gente tentar fazer uma lasanha que fique meio tostada, até porque no dia a dia a gente não come lasanha todo dia. Mas olhando pra cultura do nosso país, por exemplo, feijão e arroz bem temperadinho, não tem nada melhor ali que é servido todos os dias. Então, acho que é isso. Tira a groselha e foca no feijão com arroz bem feito. É básico bem feito. Eu sempre falo, vamos fazer o básico bem feito. Eu aprendi que conhecimento é incremental, né? Então, tem muita gente querendo fazer equação de segundo grau quando a divisão basta, né? Exatamente. Então, isso faz parte. Né? É isso aí. O nosso dia. Duda, queria agradecer. Obrigado. Foi um prazer imenso conversar com você. Eu ficaria aqui horas. Horas. Eu destrinchava com esse assunto aqui. Ficaria as horas. Obrigado. Parabéns mesmo pelo seu trabalho. Sempre uma honra. Muito feliz de ver você trabalhando com os grandes nomes aqui do digital. Eu acho que... E tá só começando, né? Sim, tá só começando. Certeza. Parabéns pelo seu trabalho. Quem quiser te acha como? Você pode me achar no Instagram, acho que é a forma mais fácil de achar, com @DudaHerter, que é HERTR. Na verdade, vai estar aqui na descrição, né? Vai ter Vamos um nome, colocar provavelmente na descrição, vai estar o nome ali. Mas também no LinkedIn, qualquer rede social é @DudaHerter. Ou tem o site do Planning, que também é Planning School. E aí dentro do site as pessoas encontram ali tudo que existe sobre o Planning, o nosso Instagram, nossa newsletter. Começamos agora, inclusive, pelo incentivo do HC. Então, eu conversei com o HC para fazer a minha newsletter, mas isso é um assunto para um outro podcast. Perfeito. E é lá, então, assim, no site do Planning tem todas as informações sobre o Planning School. E em todas as redes sociais é @DudaHerter. E também, para finalizar, eu quero te agradecer. Eu acho que é importante, né? Eu acho que eu não estaria aqui se não fosse você. Pelo convite do podcast, mas eu acho que no todo, assim, sabe? Porque o Planning está onde está hoje, porque você também acreditou em mim, me chamou aqui para um podcast 2 anos atrás, e aquele podcast mudou muitas coisas na minha empresa. Então, eu acredito que o trabalho que vocês fazem com o programa da EAG, não só esse programa, mas com tudo que vocês fazem, trazendo pessoas aqui, descobrindo talentos e investindo, isso eu acho que é bonito, é raro. É gentil, vocês estão sempre impulsionando o empreendedorismo de fato, sabe? Não é só para vender, vocês fortalecem esse movimento. Então, eu queria dizer muito obrigada obrigado, Duda. Obrigado. Tamo junto. Sempre um prazer estar com você, sempre. Tá? Sempre um prazer. E continuar nessa jornada. Pode contar com a gente. Vocês também, sempre. Obrigado. Então é isso aí, comandante. Se você gostou desse podcast, comenta aqui. Se você estiver ouvindo ele no Spotify, vai lá, dá 5 estrelas pra gente. Se estiver no YouTube, já aproveita e segue o nosso canal. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Perfeito. Valeu. E um outro ponto, não sei se dá tempo de falar ainda, mas se você também gostou desse podcast, compartilha com outras pessoas, né? Com o teu time, com as pessoas que você acredita que vai fazer sentido e ajudar essa mensagem a chegar mais longe. Legal. Obrigado, Duda. Obrigada a você. Valeu.